Gente, vamos agora ver a segunda parte da aula 1. Iremos ver nessa aula expressões numéricas, razões de proporções, regra de 3 simples e porcentagem. Vamos começar aqui. Uma definição para a expressão numérica, embora não caia na prova definição, é que elas são expressões que contêm operações com números reais. Então, a gente vai ter operações de multiplicação, divisão, potenciação, vamos ter raízes. Então, o que você tem que saber para resolver essa expressão? É as regras de, vamos chamar de uma hierarquia, que cada uma tem. Então, você não pode resolver, por exemplo, se elas estão numa mesma linha, você não pode resolver, por exemplo, uma soma antes de um produto. Tá certo? A não ser que essa soma esteja entre parênteses, como a gente vai ver aqui agora. Então, a gente tem que obedecer algumas regrinhas não são muitas, mas são fundamentais para que você possa fazer a questão e não errar na hora da prova. Tá bom? Então, assim, quais são essas regrinhas? Primeiro, a gente faz o que tiver dentro das chaves, colchetes ou parênteses. A gente vai ter, muitas vezes, expressões que vamos ter dentro de uma chave, de um colchete ou um parênteses, uma soma, uma subtração, até mesmo uma potência. Então, o que tiver dentro de parênteses, colchetes ou chaves, a gente faz primeiro, tá bom? Em seguida, a gente vai fazer as operações na seguinte ordem. Primeiramente, potenciação e radiciação, ou seja, um número elevado a outro e uma raiz. Em seguida, iremos fazer multiplicação e divisão, e por fim, soma e subtração. Tá legal? Vamos ver agora, pessoal, uma resolução de uma expressão numérica que caiu na prova da Prefeitura de Coroadas em 2018 para o cargo de técnico em enfermagem. Então, ele pede que a gente resolva a seguinte expressão numérica. Temos aqui, abre chaves, menos 72, que divide essa expressão aqui que está entre parênteses, que é menos 4 mais 3, menos, a gente agora aqui abre um colchete, menos 3, que multiplica essa expressão que está aqui entre parênteses, menos 2 mais 3 menos 1 elevado ao quadrado, menos 18, que divide essa expressão aqui que está entre parênteses, menos 1 mais 4, elevado a 2, em seguida fecha colchete e fecha também as chaves. Então, como a gente já viu, a gente tem que começar resolvendo o que está dentro do parênteses. Então, a gente vai resolver primeiro essa expressão, essa aqui e essa aqui também. Então, vamos resolver. Quando a gente faz menos 4 mais 3, a gente encontra menos 1. Aqui nós temos menos 2 mais 3 menos 1. Isso aqui vai ser igual a 0, que está elevado ao quadrado. Em seguida, temos menos 18, que divide. Temos, entre parênteses, menos 1 mais 4, que vai ser igual a 3, elevado ao quadrado. Vamos seguir agora. Reparem que aqui, olha só, eu tenho o 18, que está dividindo o 3 elevado ao quadrado. Eu não posso dividir primeiro o 18 e depois elevar ao quadrado o resultado. Por quê? Porque eu aqui tenho uma potência e aqui eu tenho uma divisão. A gente já viu que entre a potência e a divisão, a potência tem que ser feita primeiro. Então, aqui, a gente vai ter 18 dividido por esse resultado aqui. 3 ao quadrado é igual a 9. Aqui, por outro lado, a gente achou que aqui vai ser igual a 0. 0 elevado a qualquer número é igual a 0. E qualquer número vezes 0 também é igual a 0. Então, aqui ficamos, dentro do colchete, 0 menos 18, que divide 9. Vamos seguir. Agora só, aqui eu tenho essa expressão entre colchetes, que eu tenho que realizar. Tenho menos 18 por 9. Reparem que aqui o 18 tem o sinal de menos, tá? O 9, como não tem sinal, é um sinal positivo. Então, a gente tem aqui uma divisão com números com sinais diferentes. Então, a gente tem que lembrar aquela regrinha, né? Que a gente utiliza quando estamos diante de um produto ou de uma divisão.
Menos com mais dá menos, mais com menos dá menos, menos com menos dá mais e mais com mais dá mais. Ou seja, números com sinais diferentes, a gente vai ter um sinal de menos como resposta, e se forem sinais iguais, um sinal de mais, sinal positivo. Então aqui vai dar 18 por 9 vai ser igual a 2, e menos com mais dá menos. Tá bom? Então temos aqui menos 2 entre colchetes. Agora ficamos com a seguinte expressão, abre chaves, menos 72 que divide menos 1 menos menos 2 entre colchetes. Repara que aqui eu tenho uma divisão e aqui eu tenho uma subtração. Quem eu faço primeiro? A divisão. Por quê? Porque se eu fizer primeiro essa operação aqui, vai estar errado. Menos com menos aqui, 2, vai dar mais 2. Se eu fizesse menos 1 mais 2 para depois fazer divisão, isso vai estar errado. Por quê? Porque a operação de divisão ela precede a operação de soma ou subtração. Então aqui eu tenho menos 72 dividido por menos 1. Vamos botar aqui do lado. Menos 72 que divide menos 1. Tá? Regrinha do sinal. Menos com menos dá mais. 72 por 1 é 72. Positivo. Então aqui eu fico com 72. Menos com menos aqui vai dar mais. Tá? A gente vai colocar aqui embaixo. Fico com 72 mais 2, que vai ser igual a 74, que é a resposta dessa questão. Então, observem que se a gente seguir aquela ordem que diz que a gente primeiro tem que fazer os colchetes, os parênteses, os colchetes, as chaves, e depois a potência ou radiciação na ordem que aparecerem, em seguida a multiplicação e divisão, e por fim a subtração e a soma, vocês vão sempre acertar a questão, tá? Não pode fazer fora de ordem, tá bom? De repente eu tenho uma situação que numa mesma linha eu tenho uma potência, uma soma, então você tem sempre que ficar atento a isso, tá bom? Agora vamos ver as definições de razões e proporções. Quando a gente fala em razão entre dois números, a gente está falando simplesmente numa divisão. Então, quando a gente fala aqui, por exemplo, a razão entre A e B é igual a C, é a mesma coisa que falar que a divisão entre A e B é igual a C. Tá certo? Já, quando a gente se refere ao termo proporção, a gente se refere a uma igualdade entre duas razões. Então, por exemplo, quando a gente fala 10 sobre 20, tá? É proporcional a 5 sobre 10 e a 1 meio, é porque essas razões aqui elas são iguais. Você pode ver de maneira bem simples, né? Eu tenho aqui 10 sobre 20, se eu for dividir em cima e embaixo por 2, eu vou ter 5 sobre 10. Ou se eu quiser aqui, cortar um zero com o outro, tá? Eu vou ter o meio, tá certo? Então, numa proporção que a gente vai aqui colocar de A sobre B igual a C sobre D, esses números aqui, A e D, eles são chamados extremos da proporção, enquanto B e C são os meios. Por quê? Repara o seguinte, quando a gente tem essa igualdade aqui, a gente fala o seguinte, A sobre B está para C sobre D. Tá? Então, veja bem, a gente inicia falando o quê? A, que é um extremo, sobre B, é igual a C sobre D. Então, o A e o D, eles estão nos extremos da proporção. E o B e o C são os meios. Então, a gente já viu, né? A gente já viu várias questões sobre isso já. Quando a gente tem isso aqui, a gente pode fazer um produto cruzado. Ou seja, a gente pode falar que A vezes D é igual a B vezes C. Tá certo? Vamos ver agora aqui um exemplo. A gente tem a seguinte questão. A razão entre as idades de Pedro e João é 4/5. Sabendo-se que Pedro tem 12 anos, qual a idade de João? Então, a gente vai botar aqui na tela a razão, né? A gente tem aqui a idade de Pedro e João. Isso aqui é Pedro e João. A razão, né, da idade deles é 4/5. E ele fala que Pedro tem 12 anos.
Quanto tem João? É o que ele quer saber. Então, a gente vai pegar isso aqui, essa razão aqui, e faremos o produto cruzado. Esse vezes esse. Então, temos 4x igual a 60, x igual a 15 anos, que vai ser a idade de João. Bem simples, né? Agora, vamos falar um pouquinho de regra de 3. Regra de 3, ela tem esse nome porque a gente vai utilizar 3 elementos para achar um quarto elemento. E isso vai ser feito através de uma proporção. Quando a gente utiliza a proporção, a gente está falando em grandezas proporcionais. E elas podem se comportar de forma direta ou inversa. O que é isso? Quando duas grandezas elas se comportam de forma direta, ou seja, elas são diretamente proporcionais, isso quer dizer que quando eu aumento o valor de uma grandeza, a outra também aumenta na mesma proporção. Por isso elas têm esse nome, né? Grandezas diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também aumenta na mesma proporção. Por outro lado, quando nós temos uma situação de grandezas inversamente proporcionais, a gente vê um comportamento contrário. Ou seja, quando uma grandeza aumenta, a outra diminui, ou quando ela diminui, a outra aumenta. Então, vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro. Vamos ver essa situação aqui. Temos um automóvel que percorre 80 km em 2 horas. Então, aqui nós temos o espaço que ele percorre e aqui o tempo. Aí ele pergunta o seguinte: mantendo-se essa mesma velocidade, em quanto tempo esse automóvel percorrerá 200 km? Então, vamos desenvolver aqui essa regra de 3, tá? Nós temos aqui uma grandeza, que é a grandeza espaço, e temos aqui uma grandeza tempo. O espaço quem é? 80 e 200. E o tempo quem é? É 2 e o x, que é o tempo que eu quero descobrir. Então, como é que a gente lê isso aqui? Tá? 80 km está para 2 horas, assim como 200 está para x. Então, a nossa regra de 3 está aqui montada. Tá bom? Só resta agora saber se ela é uma regra de 3 diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. E como que a gente faz isso? A gente vai fazer uma análise entre as grandezas, como que elas se comportam. Ou seja, imagina o seguinte, eu tenho aqui, ele fala que esse automóvel, ele faz esses trajetos, né, numa mesma velocidade. Então, está aqui, ela não muda. Então, veja bem, se esse automóvel ele percorre 80 km em 2 horas, tá? Se ele tem que percorrer mais um espaço maior, né, uma trajetória maior, ele vai utilizar mais tempo ou menos tempo? Essa é a pergunta. Então, ele utiliza 2 horas, né, para percorrer 80 km. Se ele tiver que percorrer mais distância, um caminho maior, ele vai utilizar mais tempo ou menos tempo? Claro que é mais tempo, né? Então, se eu tenho aqui um aumento de distância, eu tenho também aqui um aumento de tempo. Então, repare o seguinte, a grandeza aqui aumentou. E aqui também aumentou. Mais distância para ser percorrida, mais tempo para ser gasto. Então, elas são diretamente proporcionais. Com isso, para resolver essa questão, a gente faz o produto cruzado. A gente faz aqui o produto dos extremos igual dos meios. Então, a gente vai ter 80x igual a 2 vezes 200, que é igual a 400. A gente agora aqui vai dividir, né? Tipo 80 por 80. Vamos achar que x é igual a 5 horas. Então, o tempo que ele vai levar para percorrer essa distância aqui, 200 km, vai ser igual a 5 horas. Então, não esqueçam de uma coisa, tá? Tipo, a gente botou aqui do lado. Quando a proporção for direta, fazemos o produto cruzado, ou seja, o produto dos extremos é igual ao dos meios. É o que a gente fez aqui, tá bom? A gente teve aqui um aumento de distância, teve um aumento de tempo, então a distância e o tempo aumentaram.
por isso eles são diretamente proporcionais. Agora, temos uma situação contrária, que temos grandezas inversamente proporcionais. Então, como o nome mesmo diz, né, esse comportamento entre as grandezas vai ser contrário, ou seja, à medida que uma aumenta, tá certo? Vou marcar então. À medida que uma aumenta, a outra diminui. E vice-versa. Quando uma diminui, a outra aumenta. Tá bom? Então, gente, essa análise, como a gente falou antes, ela tem que ser feita com muito cuidado. Porque se você montar errado na hora de resolver a expressão, você vai errar a questão. Então, vamos ver aqui um exemplo. Temos um automóvel que percorre uma distância t, que não me interessa qual é, em um tempo t. Tá bom? A gente quer saber o tempo, então não me interessa saber a distância. Então, e ele fala que esse automóvel ele tem uma velocidade de 80 km por hora. Então, ele percorre um tempo t com 80 km por hora. Ele quer saber o quê? Se reduzirmos a velocidade desse automóvel pela metade, em quanto tempo ele irá percorrer essa mesma distância? Então, mesma análise, tá? Aqui a gente tem a grandeza que vai ser velocidade e aqui nós temos o tempo que ele vai utilizar. Repara o seguinte, se eu estou andando a 80 km por hora e gasto um tempo t qualquer para chegar a algum local, quando eu reduzo a minha velocidade para percorrer aquela mesma distância, eu vou usar mais tempo ou menos tempo? É esse o raciocínio que vocês têm sempre que fazer. Então, aqui, olha, eu estou aqui de uma velocidade mais rápida por uma mais lenta. Eu estou reduzindo a minha velocidade. Ora, quando eu ando mais devagar, para percorrer a mesma distância, eu vou usar mais tempo. Então, aqui eu reduzo a velocidade e daqui para cá eu vou aumentar o meu tempo. Então, a gente pode falar que a grandeza e velocidade com relação a tempo, ela é inversa. Então, em casos como esse, eu não vou fazer aquele produto cruzado que a gente viu antes. A gente vai fazer o produto em linha. Ou seja, a gente vai pegar o 80, vai multiplicar pelo t e vai igualar ao 40 multiplicado pelo x. Então, vamos colocar aqui do lado, olha. A gente pode escrever 40x igual a 80t. A gente aqui pode dividir, né, por 40. Vamos achar, então, x igual a 2t. Ou seja, gente, se ele estava a 80 km por hora e usou um tempo t, que eu não sei qual é, para percorrer alguma distância, para percorrer aquela mesma distância, utilizando a metade daquela velocidade, ele vai usar o tempo que vai ser o dobro do tempo. Se ele aqui demorou 1 hora, ele aqui vai usar 2 horas. Se usou 2 horas, a gente vai usar 4 aqui. E assim por diante. Então, fiquem bem atentos a isso, tá? Quando vocês forem resolver esse tipo de questão, façam essa análise com bastante cuidado para ver se as grandezas se comportam de maneira direta ou inversamente proporcional. Vamos agora falar um pouco sobre porcentagem. A porcentagem, a gente tem o termo porcento, que deriva do termo por 100. O termo porcento quer dizer por 100 partes. Então, ele corresponde a uma fração de um número dividido por 100. Então, quando você vê esse símbolozinho aqui de porcentagem, né? A gente tem aqui esse símbolozinho, ele corresponde a 1 sobre 100. E é só isso. Então, quando eu falo 40%, é 40 vezes 1 sobre 100, que a gente escreve 40 por 100, que também pode ser escrito como 0,4. Tá bom? Aqui outro exemplo, 7%. É 7 vezes 1 centésimo, que vai dar 7 sobre 100, que é igual a 0,07. Aqui temos 12,15%. O 12,015, né? Aqui, a gente pode escrever como 1.215 por 100 vezes 1 sobre 100, que esse aqui seria o porcento. Então, temos 1.215 sobre 10.000, que são 4 zeros, que vai ser igual a 0,1215. Então,
você pode escrever dessa maneira aqui, tá? Como fração ou até mesmo como número decimal. Então, quando a gente usa o termo x% de alguma coisa, tá? Uma outra definição aqui agora, a gente interpreta esse d como uma operação de multiplicação. Então, quando a gente fala, por exemplo, 10% de um número, seria 10% vezes aquele número. Vamos ver aqui um exemplo para ficar mais claro esse conceito. Numa sala de aula, existem 80 alunos, entre meninos e meninas. Sabe-se que o número de meninos equivale a 30% do total de alunos. Então, repara aqui, 30% de alunos. Desta forma, qual a quantidade de meninos da turma? Então, a gente sabe que o número de alunos é igual a 80. Então, quando eu falo 30% de alunos, eu falo 30% de 80. Então, está aqui embaixo, 30% de 80 são meninos. Logo, o número de meninos é igual a 30 por 100 vezes 80. Eu aqui faço uma operação bem tranquila, né? Posso cortar esses zeros aqui. Eu vou ter 3 vezes 8 igual a 24 meninos. Então, é assim que a gente vai resolver esse tipo de questão quando a gente encontrar alguma coisa que diga respeito à porcentagem. Tá certo? É assim que a gente vai desenvolver as questões. Vamos agora ver uma questão que caiu na banca do CESP, que fala o seguinte: um navio está carregado com 2 produtos siderúrgicos A e B. Sabendo que a razão entre o peso do produto A e o peso do produto B, que ambos estão em toneladas, é igual a 2/3, julgue os itens que seguem como corretos ou falsos. Primeiro detalhe, só para quem não está acostumado com essa banca do CESP, a gente normalmente tem questões que a gente resolve, por exemplo, a Liberato, a gente tem lá a opção, e tem a opção A, B, C, D e E. Então, a gente tem que escolher uma delas como a correta. No caso do CESP, não. No caso do CESP, ele vai te dar uma afirmação e vai te perguntar, olha, aquilo ali é certo ou errado. Então, você pode ter mais de uma opção como certa, mais de uma como errado. Então, ele quer que você julgue questão por questão, tá? Afirmativa por afirmativa. Então, vamos começar aqui a montar aqui a nossa questão. Ele fala que o navio está carregado com produtos A e B siderúrgicos e fala que a razão entre o peso do produto A e o do B vale 2/3. Então, a gente tem que a razão de A para B é igual a 2/3. Isso quer dizer o quê? Para cada 2 partes do produto A, eu tenho 3 partes do produto B. Então, por exemplo, se o A tiver 2 toneladas, o B vai ter 3 toneladas, tá? Porque a razão deles é 2/3. Então, com isso, gente, a gente já mata a número 2 aqui. A gente consegue afirmar que a questão 2 ela está errada. Essa afirmativa 2 está errada. Por quê? A 2 fala que o peso do produto A é superior ao de B. Não é, porque o de A é proporcional a 2 e o de B a 3. Como 2 é menor que 3, então o peso de A não pode ser superior ao de B. Então, essa afirmativa aqui está errada. Vamos ver agora aqui a primeira. A primeira também ela pode estar certa ou errada, tá? Então, a gente tem que resolver aqui a primeira. Ele fala o seguinte: se a soma dos pesos dos 2 produtos é 285 toneladas, então o peso do produto A é superior a 100 toneladas. Então, ele fala para a gente o seguinte, olha, A mais B vale 285. E se eles tiverem essa soma aqui, o A pesa mais do que 100. Será que isso é verdade? Vamos então resolver. Aqui a gente vai achar, ou a gente vai fazer aqui a relação de A e de B para saber quanto que um equivale em relação ao outro. Aqui a gente vai ter aquele nosso produto cruzado. Vamos ter que 3A é igual a 2B. E como ele quer saber o valor de A, a gente então vai isolar o B. Vamos pegar o B, vamos deixar do lado sozinho. E pegar esse 2 aqui
e jogar para cá. Com isso, temos que B é igual a 3 meios de A. Tá legal? O que a gente fez aqui? A gente pegou, o 2 está aqui multiplicando B, ele então passa para cá dividindo. Tá legal? E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse B aqui e eu vou substituir nessa expressão de baixo, nessa equação aqui. Então, eu fico que A mais 3 meios de A. Por que 3 meios de A? Porque é igual a B. Tá? Eu aqui fiz a troca. Tá? Repara aqui que eu fiz aqui a troca, tá bom? A mais 3 meios de A é igual a 285. Eu aqui posso tirar o mínimo, né? Que é igual a 2. Então, tenho que, aqui eu fico com 2A mais 3A é igual a 2 que multiplica 285. 2A mais 3A vai dar 5A, igual a 570. Esse A, esse 5 está aqui multiplicando, ele passa para cá dividindo. Então, o meu A vai ser igual a 114. Logo, a opção, essa afirmativa 1, ela está correta. Tá certo? É isso aí, pessoal. Chegamos ao final da nossa primeira aula. Essa é a parte 2 daquela aula que a gente começou, né, no primeiro vídeo. Se você está gostando desse trabalho, eu peço que você então dê um like, que você compartilhe com um amigo seu, que também vá fazer esse exame do Liberato, ou que então esteja no ensino fundamental, no ensino médio, onde também é dado esse conteúdo. Tá certo? Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e também ative aqui no sininho as notificações para você ser avisado sempre que vier um novo vídeo. A gente vai colocar em breve também as outras aulas também com família digital e também as questões da Liberato da prova de 2019 que faltam ser ainda resolvidas. Tá legal? Então é isso aí. Grande abraço, bons estudos e fica com Deus. Até mais.